Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Sarau da Casa Azul Podcast. Hoje eu, Luciene Carriz e Luzimar Soares recebemos aqui nesse espaço Thomas de Toledo, que desenvolve atualmente a pesquisa de doutorado em arqueologia sobre a economia do Antigo Egito Imperial na geopolítica do colapso da Idade do Bronze no Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo. Vale acrescentar que Thomas é mestre em Desenvolvimento Econômico pelo Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Ele é graduado em História pela Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da USP, a Universidade de São Paulo. Em primeiro lugar, gostaríamos de agradecer a sua participação aqui no nosso sarau. Thomas, você poderia falar um pouquinho sobre a sua pesquisa no museu? Como rolou esse interesse, né, em estudar o Egito Antigo? Você poderia falar um pouquinho a respeito disso, por favor? Bom, então, saudações às duas que estão aqui me convidando para fazer esse bate-papo aqui bastante interessante. E é um prazer estar aqui com vocês e com todas as pessoas que escutam aí esses podcasts. Essa pergunta, ela remete a várias fases da minha vida, vamos dizer assim, porque quando eu era pequeno, eu gostava muito de tudo que aparecia sobre o Egito. Era uma paixão de infância. Sonhava em fazer arqueologia. Mas aí, quando eu fui crescendo, sabendo sobre os cursos, as faculdades, eu fui sendo desestimulado. Naquela época não tinha cursos de arqueologia aqui no Brasil. Em São Paulo até hoje não tem. Não havia assim umas condições para que eu pudesse seguir o caminho do estudo da egiptologia. Para se ter uma ideia, nem tive disciplina de Antigo Egito na graduação. Então eu fui me interessando por história econômica, por história contemporânea e acabei caindo nas relações internacionais. Eu fui fazer meu mestrado em desenvolvimento econômico, pensando os problemas do Brasil, estudei na época a Amazônia, e um belo dia estava lá, em pleno mestrado, com a cabeça voltada ali para aqueles estudos econômicos da Amazônia e tal. De repente assisto um documentário sobre o Antigo Egito e me vem todo o meu interesse do porquê que eu fui para a história, do porquê que eu fui me envolver com tudo aquilo. Isso me causou uma crise em pleno mestrado. Eu estudando um tema atual e querendo saber mais sobre o Egito. Então, o Egito, a partir daquele momento, começou a ser um estudo meio que paralelo. E aí eu escrevia, produzia, trabalhava. Enquanto eu ainda estava no mestrado, eu já comecei a me envolver com as relações internacionais, fui dar aula disso e acabei totalmente conectado com essas questões. Atuei profissionalmente na área, viajei para muitos países, em atividades, inclusive do BRICS, inclusive do Conselho Mundial da Paz. Então tive uma inserção internacional muito interessante, mas eu ia para os países, chegava lá, eu só queria ver museu e sítio arqueológico. Tinha alguma coisa esquisita, não me interessava coisas que eram muito do presente, assim. Claro, me interessava para os debates, para as coisas que eu escrevia, para as coisas que eu formulava. E por 13 anos eu fui professor de ensino superior na área de economia, relações internacionais e um pouco de história também, mas nunca no curso de história, sempre trabalhando temas históricos em outros cursos. Até que chegou um momento da minha vida que eu peguei e parei tudo que eu estava fazendo, né? Tive uma série de mudanças pessoais, né, que propiciaram isso. E aí chegou, eu vi que ia ter um evento na USP ali sobre o Antigo Egito, Oriente Próximo. E assim, do nada eu escrevi um trabalho, nem conhecia muito as coisas da área, mas queria já, sabe, conhecia como curiosidade, não como área em que eu pesquisava. E dali para frente eu comecei em tudo quanto é evento, comecei a fazer cursos, comecei a desenvolver. Eu já tinha estudado escrita hieroglífica há mais de 10 anos, aí voltei a estudar, comecei a ter um contato mais próximo, até que eu conheci, né, finalmente, minha orientadora, e eu já tinha algumas ideias, que era trabalhar um período específico da história do Egito, que é o período Ramessida, dos faraós com o nome de Ramsés. Então, mas basicamente eu pensei em trabalhar a partir do Ramsés III até o Ramsés XI, então um período aí de 117 anos. A gente fala, nossa, que período longo, só que quando a gente fala de Egito, nós estamos falando de uma civilização que durou milênios. Então, só o Egito faraônico são 3.000 anos. Se a gente incluir mais o Egito
de Roma até hoje dá mais 2.000, e se a gente incluir o Egito pré-dinástico, pré-histórico, a gente vai ali até 700.000 antes da Era Comum como Erectus. Então é muita história que tem naquela região. E bom, esse período especificamente que eu trabalho, ele é um período que traz muitas coisas interessantes, porque é a geopolítica do colapso da Idade do Bronze, que assim, nós temos aquela clássica divisão que é questionável, é problemática, não cabe para todo lugar, mas ela está fixada ali e é difícil você quebrar certos paradigmas quando tudo se orbita em torno deles, como cronologia. Então, aquele conceito de que a gente tem uma idade do bronze, uma idade do ferro, esse tipo, sabe, depois precedidos pelas idades da pedra, né? Então as idades dos metais. Então, todo esse arcabouço, ele ainda se é utilizado. No caso especificamente da Idade do Bronze, é um período que a gente coloca ali no final do segundo milênio antes da Era Comum. Então, nesse período, nós temos uma ruptura com toda uma rede que estava integrada. Nós temos um sistema mundo da Idade do Bronze. O que seria um sistema mundo da Idade do Bronze? Imagina que o lápis lazuli, que só tem uma mina no Afeganistão, ele sai de lá, ele vai até a região ali da Mesopotâmia ele vai para o que hoje é o Líbano, e de lá ele vai via Mediterrâneo ou via Caminho de Horus para o Egito, e chega ali no sul do Egito, que é a região onde o Egito se iniciou, o Egito faraônico, né? Então, você junta todas essas questões, você tem toda uma conexão. O Egito está ali conectado também com o Sudão, que seria a Núbia, né? E de lá vai para a Etiópia, para o país de Punt, para toda a África. Então, é muita conexão que se tem, e quando colapsa a Idade do Bronze, você assiste um processo de desmantelamento de uma série de reinos por causa das invasões dos povos do mar, Mitanni, Micene, o Império Hatti, os hititas. Então, ali que a gente tem a Grécia, do sistema palaciano, ela desaparece e a Grécia entra, entre aspas, na Idade das Trevas. O Egito, ele vai ser o lugar onde, pelo menos ali mais algum tempinho, eles vão segurar o colapso. Então, nós temos o quê? A invasão dos povos do mar, que é uma coligação de povos que vai invadindo e derrubando tudo. E no Egito, eles são freados por 2 faraós. Primeiro por Merentá, na primeira investida, e na segunda investida por Ramsés III. E aí, Ramsés III, que é um faraó aí que inicia o recorte que eu trabalho, aconteceu muitas coisas importantes no reinado dele. Por exemplo, além dele ter resistido aos povos do mar, nós tivemos no ano 29 do seu reinado um fato curioso, que é a primeira greve registrada da história. Os trabalhadores construtores da tumba do faraó, eles decidiram parar o trabalho porque o faraó estava atrasando o pagamento para eles. E aí, nessa situação, nesse caos, organizaram passeatas, ocuparam templos, escreveram cartas reivindicando, negociaram a volta aos trabalhos, até que conseguiram normalizar a volta das rações, as provisões que eram pagas, o salário deles, porque eles não eram escravos, o Egito não era uma economia escravocrata. Então isso precisa ficar muito claro quando a gente fala de Egito. O Egito predomina o sistema assalariado, redistributivo. Então você tem ali os templos, tem as unidades ali do Estado que cobram os impostos ao mesmo tempo que redistribuem os bens. Então você tem ali um sistema de compensação em que o Estado ele atua para distribuir isso entre a população. Então é uma forma antiga de se organizar a economia, uma forma centralizada. Bom, e aí tem essa greve ela abala um pouco as estruturas ali, mas é uma coisa muito localizada, num povoado ali dos construtores do Vale dos Reis. E aí, depois que tem essa greve, nós temos um dado curioso, que ele morre numa conspiração, não sabemos se foi por consequência da conspiração ou por outras causas, mas foi no contexto de uma conspiração do Harém Real. Então, existe um levante do Harém Real,
que na verdade não é um levante feminista, isso tem que ficar claro. O que acontece? O Harém é uma organização do Estado, é onde o faraó fazia suas alianças políticas através do casamento. Então ele tinha ali um filho que seria o sucessor, e a mãe do outro filho que estava na sequência para ser sucessor se uniu a outras mulheres do harém, a outros irmãos dele, para assassinar o pai, assassinar o irmão e assumir o trono. Então, dar um golpe de Estado a partir do harém. E isso foi descoberto e teve todo um julgamento disso tudo. As pessoas responsáveis foram condenadas a pena de cometerem suicídio, outros tiveram a orelha e o nariz cortado, sabe, e continuaram vivos sem orelhas e sem narizes, para todo mundo saber que fizeram um crime de regicídio. Então, enfim, de qualquer forma, aí depois de Ramsés III, nós vamos ter ali Ramsés IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI. E uma decadência ali, um processo que o Egito vai se retirando das fronteiras onde ele ocupava, porque é uma fase imperialista do Egito. E aí o Egito vai se enfraquecendo até que nós temos ali uma guerra civil entre o vice-rei da Núbia com o sumo sacerdote de Amon em Tebas. E essa guerra civil, ela leva aí a uma série de conflitos que eles até criam um novo calendário, eles zeram o calendário quando termina esse conflito. E aí, finalmente, quando morre aí o último Ramsés XI, nós temos um sumo sacerdote muito poderoso em Tebas e nós temos um faraó muito poderoso em Tanis. E aí o Egito se divide, nós temos então o Alto e o Baixo Egito como entidades separadas. Isso marca o fim de um período. E aí, o que acontece? Nós podemos dizer, putz, então colapsou tudo, porque colapsou o mundo externo, o Egito fragmentou, só que aí os egípcios acharam um jeitinho egípcio para recuperar a economia. E é isso que é o ponto da questão. Qual que foi? Eles passaram a organizar uma indústria de pilhagem das tumbas dos faraós. Uma indústria. Não é assim, meia dúzia de ladrãozinho, vamos lá roubar, não. Vamos organizar uma coisa sistemática, com equipe, grafitam o local, essa tumba já passamos, fazem a contabilidade do que foi tirado das tumbas, espalham esses recursos. Então, na verdade, a queda do regime faraônico acabou levando ao saque de 300, 400 anos de material que ficou, ouro, né, material para os reis, para além-vida, guardados ali para sua prosperidade no além-vida, né? Então, a gente conhece a tumba de Tutancâmon, e a gente só conhece a tumba de Tutancâmon porque ele era um faraó desconhecido. Porque se ele fosse conhecido, imagina quanto ouro não teria, quantos bens não teriam. E tudo isso já foi saqueado no próprio Antigo Egito. E aí algumas tumbas na modernidade também foram sendo achadas e saqueadas, mas praticamente tudo ali foi pilhado. Agora tem uma turma ali que acredita que vai achar a tumba da Nefertiti, tomara que achem. Eu acho que eles vão achar algumas salas ali secretas da própria tumba de Tutancâmon, mas eles têm que falar que é a tumba de Nefertiti para manter todo mundo interessado, né? Então, boa sorte, tomara que achem. Mas o meu tema não tem nada a ver com Nefertiti, não tem nada a ver com... É exatamente, então, essa análise macro da economia do Antigo Egito nesse período. Então, eu citei vários eventos aí para você ver que é um período longo, complexo, uma série de variáveis que vale a pena, então, a gente investigar para fazer uma macro-história, coisa que ultimamente está fora de moda. Ultimamente é só a história do dedinho do pé do Tutancâmon. Muito prazer, seja bem-vindo ao nosso sarau. Bom, recentemente jornais e redes sociais foram inundadas com vídeos sobre um mega evento, um desfile público criado para transportar as 22 múmias da realeza do Antigo Egito. Criaram, inclusive, cápsulas especiais para o seu transporte, que ficou com cerca de 5 quilômetros. Qual a importância desse novo Museu Nacional da Civilização Egípcia para o Egito e para o mundo? Sim, na verdade são dois museus. É o Museu Nacional da Civilização Egípcia e o grande Museu Egípcio, alguma coisa assim. O Museu Nacional da Civilização Egípcia,
ele vai contar toda a história dos líderes do Egito, lá de trás até hoje. Então, a ideia é você fazer contar ali a história do Estado egípcio, a civilização egípcia. Ainda eu não tive a oportunidade de conhecer esse museu, então eu tô falando do que eu li a respeito da proposta. E já o outro museu, o grande museu, vai ser o maior do mundo, depois do Louvre. Na verdade, é o maior do mundo dedicado a um único assunto. Então, esse outro museu, que vai ficar perto das pirâmides, ele já vai ser o Museu do Egito Faraônico, que, basicamente, para se levar as peças que estão no Museu do Cairo atual. Então, vamos entender como é que é o Museu do Cairo atual. Nós temos... Ele foi construído na virada do século XIX para o século XX, então é um prédio bem antigo. Muita coisa que foi se achando foi levando para lá, coisas importantes, coisas interessantes. Então ele quase não é um museu, ele é um depósito de peças. Você tem que andar de lado para não tropeçar em peças, de tão abarrotado que ele está. E tem outra coisa, ele fica na Praça Tahrir. E a Praça Tahrir foi onde ocorreram aqueles protestos em 2011 que levaram ali à deposição do governo do Hosni Mubarak. E num dos protestos invadiram o Museu do Cairo e chegaram a quebrar algumas peças. Então você tem essa questão da segurança também, que ele fica no centro nervoso do Cairo ali, então é um lugar que tem que tomar muito cuidado. E aí por isso eles estão querendo tirar as peças de lá. E tem a questão das múmias que estavam ali, que elas estavam expostas de um jeito muito aquém da importância histórica que elas tiveram. Então as peças desse museu, elas vão para o museu ali, para o grande museu. E o Museu Nacional vão as múmias. Eles fizeram questão de só colocar as múmias da realeza, porque é um museu que vai contar a história do Estado. O Egito, inclusive, como uma das civilizações que criou o Estado na história da humanidade, e como Estado duradouro. Só que tem uma coisa que a gente precisa notar também, né, na forma como foi construída esse desfile das múmias, foi a ideia de passar para o mundo a noção de que existe um novo Egito, de que existe um Egito que ele não está apenas preso ao passado, mas ele é um Egito moderno, ele é um Egito tanto oriental quanto ocidentalizado. A gente viu ali músicas eruditas, músicas clássicas sendo tocadas na voz de mulheres ali, cantoras, cantando em árabe e egípcio antigo. Então eles estão misturando coisas ali para mostrar, ó, o Egito é uma diversidade. Eles mostraram também pessoas com características étnicas distintas, pessoas de pele branca, pessoas de pele mais morena e pessoas de pele preta, no sentido mesmo de mostrar que o Egito não tem essa lógica da divisão que tem aqui no continente americano, principalmente nos Estados Unidos, que é bem segregado, né, essa divisão racial. E também foi uma coisa que destacaram muito o papel dos artistas egípcios para eles aparecerem como celebridades ali, celebridades inclusive que são famosas no mundo árabe. A gente aqui vive no Brasil, a gente fala português, então a gente tem contato com a música feita em português, com o teatro, com o cinema feito em português. Mas lá no Egito, aqueles artistas que apareceram no desfile são pessoas muito conhecidas em todo o mundo árabe. E o árabe egípcio é um árabe diferente do árabe de outros lugares. Então ele tem muita especificidade ali, mas o árabe egípcio é bem peculiar mesmo. Tem pessoas que às vezes falam árabe e têm uma dificuldade porque eles têm uma característica própria. Então o Egito quis se mostrar ao mundo, né? Dizer, porque o Egito ficou muito mal visto depois do que aconteceu ali na Primavera Árabe, que eu acho esse tema controverso, esse nome, né? Mas o fato foi o seguinte: os egípcios derrubaram o governo do Hosni Mubarak, foram às urnas, elegeram um presidente que tinha um viés religioso. Esse presidente com viés religioso descontentou parcelas gigantescas da sociedade, tiveram manifestações imensas contra o Egito se tornar um estado religioso, e aí depuseram ele, e aí o militar se instalou, venceu a eleição. Ele é bastante popular, ele é bem visto ali pela grande parte da população. Ele dialoga com as questões ali do país ali que hoje os egípcios se importam, que eles querem
que a economia melhore, porque a situação deles está muito difícil, já há muito tempo, desde aquelas manifestações. O Egito não conseguiu recuperar o ritmo do turismo. O Egito tem uma ambição de recuperar suas peças com esses novos museus. Então, por exemplo, a peça mais simbólica é o busto de Nefertiti, que está em Berlim. Mas tem peças egípcias de valor que está em muitos lugares do mundo. Então, claro, não são as pecinhas que a gente tem aqui no Brasil, que é coisinha residual. São aquelas grandes coleções que estão no Louvre, no British, no Metropolitan. Então, um ou outro país que o Egito reconhece que tem direito às peças, como, por exemplo, em Cuba, que o presidente egípcio Gamal Abdel Nasser era amigo do Fidel Castro e doou algumas peças para ele que estão no Museu de Belas Artes em Havana. Então, o Egito se mostra ao mundo como um Egito moderno que sabe respeitar o seu passado. É controverso para algumas pessoas, principalmente para os europeus, porque eles estão acostumados, por muito tempo, a estudar o Egito quase que com exclusividade, a levar peças egípcias para o seu território, mas agora o Egito está falando, chega disso tudo, agora a gente vai assumir o controle das nossas coisas. E essa ambição egípcia tem um outro lado também que a gente precisa ressaltar. A China está financiando a construção da nova capital egípcia. O Cairo hoje é uma cidade com 10 milhões de habitantes, é do tamanho de São Paulo. Só que o Cairo tem ao redor um monte de cidade conurbada com ele. E não tem estrutura mais para crescer. O Cairo é insustentável. O trânsito de São Paulo e do Rio de Janeiro é caótico, vocês não têm ideia do Cairo. O Cairo é você ver crianças sem camisa e sem cinto dirigindo na contramão e, enfim, coisas assim assustadoras. Coisas que mesmo aqui no Brasil ele fica chocado. Eles têm uma mania de buzinar o tempo inteiro. Não param de buzinar, qualquer coisa é uma buzina. Então é uma cidade impossível de crescer mais 1 milímetro. Várias áreas do Cairo foram construídas em cima de sítios arqueológicos. E a nova capital do Egito vai ficar numa região que é bem distante ali. Ela vai ficar entre o Cairo e entre o Canal de Suez. Por que o Canal de Suez e por que a China está financiando? Porque a China está fazendo o projeto de integração da Ásia, conhecido como Nova Rota da Seda, e o Egito entra para a Nova Rota da Seda como caminho para acessar o Mar Mediterrâneo a partir do Canal de Suez. Então tem todo... Vamos lembrar que em 1956 teve uma guerra pelo Canal de Suez. Então o Canal de Suez tem uma importância geopolítica gigantesca. E pode ter certeza que o Egito já está se posicionando geopoliticamente e está ganhando os frutos disso. Então, é essa um pouco a situação e o contexto no qual o Egito mostra ao mundo que os faraós são egípcios, não são europeus. E como você observa essa difusão de filmes e da teledramaturgia bíblica, que são superproduções para o padrão brasileiro? Posso citar a minissérie José do Egito, a novela Gênesis, especialmente no que diz respeito à história do Egito. Posso ainda mencionar aqui os filmes hollywoodianos, né? Poderia citar vários, como Cleópatra, Os 10 Mandamentos, A Múmia, Êxodo, Deuses e Reis, Os Caçadores da Arca Perdida e a série de ficção Stargate e suas franquias. Como o universo do Egito ainda causa tanto fascínio no mundo contemporâneo? Olha, tem um lado positivo e tem um lado negativo. Porque, primeiro que assim, a egiptologia ela surge no século XIX. E junto com a egiptologia surge um outro fenômeno que é a egiptomania. E a egiptomania é um fenômeno das pessoas que são apaixonadas pelo Egito. O Egito vira febre. E a febre pelo Egito ela sempre existiu, sabe, no contexto europeu, no mundo árabe, em muitos lugares ali na própria Grécia, de certo modo, existia uma certa egiptomania. Mas vamos falar da egiptomania contemporânea, dessa que você mencionou. Basicamente, aí vamos então focar na egiptomania que fala aí de Hollywood e da teledramaturgia brasileira. A gente não aprende história por Hollywood de jeito nenhum, porque eles não estão interessados em contar história, eles estão interessados em fazer bilheteria. Então tem que ser coisas assustadoras, tem que ser coisas... fazer sensacionalismo, fazer
fazer filme de bilheteria que te prenda ali 1h30, 2 horas, para te deixar satisfeito com o entretenimento. Então é esse o papel que eles buscam com o filme. Então, alguns filmes, por exemplo, e obviamente que eles ganham dinheiro exatamente fazendo bilheteria, né, no cinema. Por exemplo, A Múmia é um filme muito gostoso de se assistir, Os Caçadores da Arca Perdida. São filmes divertidíssimos, mas com erros históricos grosseiros ali, grosseiros. Imhotep não foi aquele vilão que nem é o da Múmia. Imhotep foi um sábio, ele foi um médico, ele foi um arquiteto, ele foi sumo sacerdote. Não é nada daquilo que aparece ali no filme da Múmia. Então, o filme é puro divertimento. Um outro problema que existe na forma como Hollywood apresenta o Egito é porque ele se baseia principalmente numa fonte, na Bíblia. Bom, a Bíblia tem muitos problemas na forma como ela trata o Egito, porque, primeiro, que não é uniforme. Por exemplo, José do Egito é super bem tratado pelo faraó. E da mesma forma, Moisés é o contrário, é o oposto. E tantos outros que a gente vê ali nos livros de reis, nos livros históricos ali, tem horas que eles são amigos dos egípcios, tem horas que são inimigos. Então, cada hora a Bíblia aponta por um lado, porque são contradições de épocas ali que remontam a um contexto muito antigo. A imagem que Hollywood construiu do Egito é a imagem do faraó do Êxodo, ou seja, um Egito escravocrata que maltrata os seus trabalhadores e no qual o faraó é um déspota, um ditador absoluto, e que as pessoas que vivem lá, todas as tramas que se tem, se dá em torno de enfrentar esse despotismo. É interessante, você citou o filme, posso falar aqui aquele filme histórico lá, Os 10 Mandamentos, ele é da década de 50. E aquele filme da década de 50, ele tem um prólogo que é um homem fazendo um discurso. E vamos entender o momento. Começo dos anos 50 é a Guerra Fria. Na Guerra Fria, nós temos a figura de Stalin governando a União Soviética. Então, o discurso que ele faz na abertura dos 10 Mandamentos, ele faz de tudo para tentar associar a figura do Stalin ao faraó. Porque ele está tentando ali dialogar com aquelas causas pelas quais os Estados Unidos está militando politicamente e o próprio cinema de Hollywood está contaminado. Então a ideia de construir essa imagem do Stalin enquanto grande ditador, você pega uma figura bíblica e associa isso. Então esse discurso deixa bem claro o propósito daquele filme, é que isso é cortado. A gente, quando passava na televisão, esse discurso aí não aparecia. E o filme é longo, né? Um filme gigantesco, que ele abre o mar, e aquela cena dele abrir o mar que foi feita com gelatina na época, né? Não se tinha computação gráficas. Bom, e a própria imagem da Cleópatra, que ficou histórica, da Elizabeth Taylor, que apaixonou o mundo. Existe um debate aí sobre a Cleópatra, que é muito mal colocado. O pessoal que diz que os egípcios, por estarem na África, são negros, e como os egípcios estão na África e são negros, logo Cleópatra era negra. Bom, 3 coisas erradas, porque nem todo mundo que está na África é negro. Os egípcios não se resumem aos negros, existem egípcios de todas as tonalidades de pele que a gente for imaginar, tanto hoje quanto na antiguidade. Nós tivemos faraós negros, nós tivemos faraós de pele que a gente chamaria de vermelha, e nós tivemos faraós loiro de olho azul, como Alexandre o Grande. Então tivemos... Agora, Cleópatra não tem como ter sido negra, porque ela era grega, a família dela era grega. No máximo, ela poderia ter alguns traços ali mediterrânicos, mas são traços mediterrânicos que qualquer grego teria. Às vezes existe também uma projeção das coisas que as pessoas querem no Antigo Egito. Das causas, por mais difusas que sejam. Então, os ufólogos que acreditam em disco voador projetam sua causa no Egito. O movimento negro projeta sua causa no Egito. Por um tempo, Cleópatra também foi considerada ícone do feminismo. Por quê? Porque na época se projetava nela essa ideia da mulher poderosa, né? Depois foram vendo que não era por aí. E essa é a grande questão, porque da mesma forma que os colonialistas chegaram lá
e viram no Egito um Estado forte, que subjugava outros povos, e falaram, olha, o Egito era um império, então nós temos que ser. Então, tanta coisa que as pessoas olham para o Egito e veem um reflexo do que é hoje. Então, até as pessoas brincam, né? Até quem gosta de gato se vê no Egito, porque os egípcios adoravam gato, né? Então, falando especificamente então dessa teledramaturgia brasileira, eu acho ela muito problemática, porque ela, primeiro que ela tem um viés religioso conservador, do ponto de vista histórico, é bastante acrítico. Então, ela compra o discurso bíblico, e o discurso bíblico ele tem problemas quando a gente vai comparar com o que é arqueologia, porque se o Egito não era escravocrata, como que Moisés libertou escravos? Então, já começa por aí. E aquela imagem que foi construída por Hollywood e que aparece também na teledramaturgia brasileira religiosa, de pessoas ali debaixo do sol puxando pedras e tomando chicotadas e apanhando, isso nunca existiu na prática, porque é inviável. Não só é inviável, como a gente tem documentos mostrando que as pessoas que trabalhavam nas pirâmides eram pagas, muito bem pagas, tinham uma boa saúde, tinham atendimento médico. As mulheres tinham uma expectativa de vida maior que a dos homens, porque elas não trabalhavam com pedra, os homens já trabalhavam, então a gente acha lesões na coluna, coisa que a gente não acha nas mulheres. Então, analisando essas questões da própria divisão sexual do trabalho, no período da construção das pirâmides, a gente vê que não era nada disso, que os egípcios realmente eram outra economia, era uma economia centralizada no Estado que redistribuía seus recursos através do salário. Bom, para finalizarmos aqui, você já falou um pouco aí sobre alguns dos temas que eu vou te perguntar, mas eu vou repetir a pergunta para você deixar um pouco mais claro, porque a gente fala justamente dessas controvérsias que existem hoje na atualidade, quando se trata do Egito. Então, nesse momento de polarização de redes sociais, divulgam-se muitas coisas que querem, nem sempre verdadeiras. Então, quando se fala de revisionismo, se fala em questão racial, se eram brancos, se eram negros, se eram escravistas ou não, o papel da mulher na sociedade. Você poderia falar um pouco mais sobre esse papel dessas mulheres? Você já falou aí de como foram construídas as pirâmides, mas há quem divulguem que foram alienígenas que construíram. Então, você poderia falar um pouco sobre essas questões e indicar uma bibliografia para quem realmente queira saber o que foi o Egito naquele período? Ou filmes, documentários que sejam fidedignos ou que tenham um viés histórico onde a gente possa se apoiar para falar sobre isso? Vamos lá, vou começar, deixa a bibliografia por último, mas o último assunto que você mencionou foi essa questão aí dos alienígenas construtores de pirâmides. Bom, escrevam o que eu estou falando. Quem construiu as pirâmides do Egito foram os ETs. ETs são egípcios trabalhadores. Não tem nada de extraterrestre, viviam na Terra, bem terráqueos, faziam tudo que a gente faz, bebiam cerveja, escreviam carta de amor, tinham muitos filhos, se reproduziam, comiam pão. Então, esse era o Egito real. Você pode ter um Egito imaginário, assistir o Stargate e acreditar que aquilo é a chave para o futuro da humanidade. Eles estão fazendo um filme. Aquilo é um puro entretenimento. O nome do filme é para chamar bilheteria. É impossível conseguir acreditar que aqueles ETzinhos que parecem uns robôs ali, eles são... Foi esse tipo de ET, mas tem gente que leva isso a sério e transformaram até isso num programa, numa série da History Channel, que é uma série de trollagem. Alienígenas do passado é pura trollagem. Eles tiram o sarro das pessoas, porque eles falam uma coisa e mostram outra na tela. Eles insinuam coisas assim que são absurdas. E assim, para quem tem um mínimo de estudo, olha para aquilo lá e dá risada, porque aquilo lá é para divertir quem sabe, não é para formar quem não sabe. Quem não sabe vai se informar totalmente errado. Não eram. Nós não temos aquela história lá do helicóptero de Abidos. Aqui não é um helicóptero, são cartuchos sobrepostos, cartuchos de faraós e tantas outras coisas. O pessoal tira. O grande problema é tirar o Egito do seu contexto e projetar valores e visões de mundo própria lá. Então, a pessoa...
que tem uma determinada visão por uma causa, que nem eu estava falando para vocês, projeta isso. Então, assim, por exemplo, é curioso, o pessoal ali que segue as ideias lá do Sheikh Anta Diop, que diz que o Egito era uma civilização negra. Tem uma série de inconsistências na tese dele, uma série de inconsistências. E a situação fica mais difícil porque a gente vê na iconografia, a gente vê até por estudos de DNA, a gente vê por tantos elementos ali, a própria etnia hoje dos egípcios é muito mais mesclada, não tem essa coisa bicolor, sabe? Nem o faraó loiro que aparece lá nos filmes de Hollywood, loiro de olho azul, que é uma exceção. Alexandre o Grande é uma exceção, não é a regra. Os egípcios, em geral, têm traços mais africanos, mas uma coisa é você ser da África do Norte, outra coisa é você ser ali de Tebas, do Sudão, da Núbia. Então, o Egito teve faraós negros, mas o Egito teve também mulheres faraós. Então, já que vocês perguntaram das mulheres, tiveram, arquetipicamente, o papel do faraó é um papel masculino, mas tiveram mulheres que, pelo poder que elas tinham de influência na sociedade ali, elas conseguiam chegar ao cargo de faraó. Então, nós temos Sobeknefru, nós temos a mais conhecida de todas, que é a Hatshepsut, nós temos a Cleópatra, ela era rainha, ela não chegou a ser faraó, porque também ela já era de um outro período, era uma outra situação. Mas ela foi a última rainha, a última governante do Egito foi Cleópatra. E ela ainda governou com muita influência ali sobre a cultura, da cultura faraônica sobre ela. Inclusive ela levou o Júlio César para dar um rolê pelo Nilo. Falou: Júlio César, você aí querendo ser ditador perpétuo, olha o que são os faraós, como são muito mais fortes aí do que seu ditadorzinho de uma cidadezinha. Que Roma, tudo que Roma foi, na época de Júlio César, ela ainda seria muito mais coisas. Então não era ainda a Roma do grande império, que César ali está na transição, já é uma Roma respeitável, mas ainda viria a ser muita coisa. Então, o que eu penso sobre isso? Eu acho que tem pessoas que querem estudar gênero, querem estudar etnicidade, tem um campo muito interessante aí para estudar sobre o Egito, mas tem que tomar muito cuidado para a gente não transformar isso em militância, sabe? Então, não vamos querer ficar ali, porque eu sigo uma página aí do pessoal desse movimento aí afrocentrista, e é muito engraçado que eles só divulgam múmias de pessoas que têm características que a gente associaria à etnia negra. Legal, acho válido, mas você está tentando enviesar a história através do chamado viés de confirmação. Ou seja, você não está mostrando o que o Egito é, você está mostrando a parte do Egito que te interessa. Então, ou fazendo como os colonialistas fizeram, que é tratar os egípcios como brancos, como europeus, como, sabe, enfim, era muito curioso como esses movimentos fazem. E de certo modo, essa polêmica toda que tem aí em torno do Egito é porque as pessoas olham para o Egito e veem uma parte de si lá. Então, por isso que realmente o Egito ele povoa o imaginário das pessoas, mesmo que seja pela curiosidade e pelo exotismo, mas muito mais porque as pessoas olham alguma coisa lá e se reconhecem de tanta coisa que aconteceu no Egito. Olha, bibliografia é muito vasta, porque a gente tem muita coisa boa publicada em inglês e pouca coisa boa publicada em português. Então, assim, em inglês tem alguns manuais, que depende do que a pessoa queira saber. Uma coisa assim introdutória, eu recomendo o livro do Barry Kemp, Anatomy of a Civilization, em inglês, mas ele tem também em espanhol, tem várias línguas, não tem em português, infelizmente. Português, assim, tem um livrinho do Ciro Flammarion Cardoso, de 1982, que está bem desatualizado, mas é uma das coisas que a gente ainda tem, né? O Ciro foi um egiptólogo importante e tal, mas quem quer material acadêmico, aí a gente tem muitas publicações em português de brasileiros, porque agora o Egito nós estamos vendo muita gente pesquisando o Egito, coisa que nunca teve antes, em várias universidades aí, principalmente no Rio, mas também em São Paulo, e também no Nordeste, no Sul. Então, por exemplo, no Rio Grande do Norte se tornou até um polo de egiptologia, bastante coisa ali sendo produzida. Então, nós temos na Argentina também,
E o que é curioso, a maioria das pessoas que a gente vê hoje se destacando na egiptologia são mulheres. Tem bastante homens também, mas é curioso prestar atenção quanto de mulheres têm se interessado pela egiptologia. E feito bons trabalhos, os brasileiros vão bem, sabe? Nós temos boas publicações, bons em várias áreas. Tem gente que eu estudo economia, outros estudam religião, mas o que eu recomendo? Procura as revistas científicas brasileiras, as publicações nacionais, procura naqueles sites academia.edu, procura sobre o Antigo Egito, pode colocar a palavra-chave em português que vai aparecer as produções brasileiras. E aí a pessoa coloca uma palavra-chave, coloca, por exemplo, religião, coloca economia, coloca sociedade, coloca gênero, coloca arqueologia egípcia, porque é muito vasta a literatura e eu recomendo que procure as produções científicas. Agora, tem um livro assim, em inglês também, The Oxford History of Ancient Egypt. Quem quer ir para o lado acadêmico do Antigo Egito, eu recomendo que compre esse livro, porque aí a pessoa vai ter uma noção das pesquisas do Antigo Egito aí, como estavam até o ano 2000. Já precisa agora de uma versão mais atualizada. Tem 2010, o Wilson lançou 2014, The Rise and Fall of Ancient Egypt, só que a visão de um autor. Não adianta, quer estudar o Antigo Egito vai ter que aprender inglês. Para estar inserido no debate, também é bom aprender francês e alemão, mas não é obrigatório. Com inglês já dá para se inserir. Em português a gente tem também, mas são sobre temas muito específicos. Nós não temos grandes obras de egiptologia em português. Aliás, a própria tradução do Livro dos Mortos em português é horrível. É do Alice Budge, que é do século passado, do começo do século passado. Não dá nem para usar mais assim como referência. Dá para usar para quem vai analisar a obra dele, coisa específica, mas o Brasil precisava ter mais publicação em português sobre o Antigo Egito, porque realmente é um gargalo para as pessoas aprenderem sobre o Egito no Brasil. Então tá, Thomas, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast. Foi muito bom te ouvir, né? Me lembrando quando criança eu ficava vendo os filmes, os livros antigos, né? Quando a gente infantis sobretudo, né? Sobre o Egito Antigo, que não é a minha área, mas é muito interessante. Parabéns pelo seu trabalho. E também é interessante saber que tem um grupo, né, de egiptólogos brasileiros. Isso é também bastante interessante. Foi um prazer te ouvir e parabéns pelo trabalho. Nos encontramos aí nesse mundo pequeno da história. Com certeza. Na E nossa continue bolha. aí com o podcast. Valeu. Então encerramos mais um episódio do podcast do Sarau da Casa Azul. Eu, Luciene Carriz e Luzimar Soares agradecemos a sua audiência e aguardamos você no próximo episódio. Até breve!